O IDL é um instituto que gosta de ter boas relações institucionais com o poder político autárquico e por isso é para mim um grande prazer ter como convidado, depois de anos em que o IDL não teve organizações no Porto e durante o mandato, no final do mandato desta minha presidência, um jantar aqui na cidade do Porto e ter como convidado o Dr. Rui Moreira, um amigo de há longo tempo. Recordava-me que a primeira intervenção política que tivemos juntos foi, na altura, num movimento em relação à regionalização, em que punhamos em causa apenas um mapa em concreto que nos era apresentado naquele referendo de há 21 anos. Isto quer dizer que o tempo passa e nós por aqui vamos continuando, porque desde logo é bom sinal, quer dizer que estamos com boa saúde e otimistas em relação ao futuro. Eu queria dar uma nota de grande satisfação pelo facto de o IDL estar a organizar este jantar aqui no Porto. Pedi para esse efeito uma ajuda ao Zé Graça e pretendo que esta não seja a última das iniciativas que aqui vamos ter. Espero que durante o próximo ano seja possível que o IDL cumpra aqui um dos seus grandes objetivos como Instituto, que é a formação política. Não só na organização destes jantares, mas também com outro género de intervenções. E esta é também uma altura em que aproveito para lembrar um amigo meu, um amigo de muitos, que se aqui estivesse estaria com certeza satisfeito, do Manuel Sampaio Pimentel, que foi vereador desta cidade, deste município, com o Rui, desde logo, e que de certeza que se aqui pudesse estar estava bem satisfeito. Eu gostaria que durante o próximo ano, o ideal aqui no Porto, pudesse organizar uma sessão de homenagem ao Manel, que foi um político muito empenhado em relação ao futuro desta cidade e que recordo com grande saudade. Eu tenho, normalmente, nesta ocasião, uma obrigação de apresentar o convidado. Desta vez não me vão pedir que o faça, por razões óbvias. Mais uma vez, a minha palavra é de agradecimento ao Rui Moreira pela sua presença aqui hoje. Agradecimento a todos os que quiseram vir a este jantar. Organizamos almoços e jantares em Lisboa, numa sala mais pequena, e posso-vos dizer que durante este ano este é o maior dos jantares que o IDL aqui organiza. O IDL é um instituto político com 90 associados, que tem já agora, aproveito para o dizer, associados que são alguns do CDS e muitos outros que não são do CDS, alguns que já foram e deixaram de ser, alguns que passaram a ser a seguir, mas fundamentalmente aquilo que pretendemos é que seja um sítio onde as pessoas podem falar livremente, discutir livremente, e por isso mesmo eu hoje acabei por propor um tema ao Rui, que é pensar no futuro do Porto e de Portugal, mas que no fundo é um tema que dá total liberdade para lhe falar daquilo que tiver vontade e que possa gerar alguma conversa depois entre nós, porque esse também é um ponto que será extraordinariamente interessante. Termino, porque não foi garantidamente a mim que me vieram ouvir, dizer-vos que estou muito empenhado que iniciativas como estas, durante o ano de 2020, possam ser repetidas pelo IDL aqui na cidade do Porto. Agradeço-vos muito o facto de estarem aqui presentes e aqueles que confirmaram a sua presença por via de e-mail podem já saber que nós já ficámos com os e-mails para os convidar para futuras iniciativas. Muito obrigado a todos, agradeço mais uma vez ao Rui, que agradecia que pudesse então vir aqui fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Muito boa noite. Começo naturalmente por cumprimentar o Diogo Freire, Presidente do IDL. Como o Diogo bem dizia, nós conhecemos-nos ao longo da tarde, quando os três, o Diogo, o Álvaro, que está o Branco, esteve aqui há bocado e não pôde ficar, e eu, resolvemos dar voz a uma preocupação que então tínhamos, dizer regionalização, sim, mas com este mapa não.
Não nos conhecíamos, ficamos amigos ao longo destes 21 anos, partilhamos muitas experiências, memórias e, acima de tudo, uma fortíssima amizade e, portanto, mais não fosse por isso, não deixaria nunca recusaria um convite feito pelo Diogo. Depois, porque o Ideal tem como figura central uma pessoa que eu tive a honra e o prazer de conhecer, quem alguns de vós não conheceram, Adelina Mar da Costa. Adelina Mar da Costa era de facto uma pessoa e é uma figura essencial da democracia portuguesa, seguramente a pessoa mais brilhante que algum dia passou pelo CDS, uma das pessoas mais corajosas que eu conheci e conheci a coragem. Ele tinha uma coragem intelectual e uma coragem física raras, não sei se foi por isso que acabou como acabou, mas era de facto uma pessoa absolutamente extraordinária. Portanto, quando o Ideal mantém viva a imagem deste senhor que está aqui atrás de mim, até me custa cobri-lo, eu não podia deixar de estar mais uma vez presente, é a segunda vez que sou convidado pelo Ideal. Depois cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Vereador, o Sr. Cônsul João de Espanha. Não vou personificar mais ninguém, as amigas e os amigos que aqui estão hoje, e vamos então tentar fazer uma conversa interessante. Eu não vou falar muito tempo, gostaria de vos dar algumas ideias e depois deixar que pudéssemos conversar e debater à moda do Porto sobre os temas, aqueles temas que eu vou suscitar e outros temas que queiram perguntar e que queiram abordar. A primeira questão que eu acho que é importante, eu não gostaria muito de falar na conjuntura atual. Acho que nós muitas vezes pecamos nestes debates, nestas conversas, por falar em questões demasiadamente conjunturais. E, portanto, afastar-me dessa necessidade, muitas vezes, por exemplo, até não temos aqui a comunicação social, se tivéssemos, teríamos que falar, teríamos que comentar os factos do dia, teríamos que comentar, provavelmente, a Greta e a visita do Presidente da República ao Sem-Abrigo, o jogo do Porto, desta noite. Felizmente, não temos que o fazer, portanto, em total liberdade, podemos abordar temas mais interessantes. E a primeira questão que eu vos queria chamar a atenção é sobre qual é hoje o papel das cidades na Europa e, se quiserem, no mundo. E não vale a pena sequer nós determos muito àquela questão da estatística que diz que agora mais de 50% da população vive em cidades. Não é isso que é importante. O que é importante, de facto, é que quando nós olhamos hoje a União Europeia e percebemos o que é que está em jogo na Europa, compreendemos que muita da soberania própria dos Estados desapareceu, ainda que os políticos nacionais não queiram reconhecer. Em montes de matérias, inúmeras matérias, as decisões que nós reclamamos para nós, para os nossos parlamentos, para o nosso Ministro das Finanças, já não são tomadas a nível nacional. São tomadas claramente a nível internacional. E depois aquilo que acontece é este equívoco, este jogo de espelhos, em que quando as coisas correm mal, se diz que a culpa foi da Europa, e quando as coisas correm bem, nós dizemos que o mérito foi nosso. E é este jogo de espelhos que, de alguma maneira, tem levado à desagregação do espírito europeu, porque, de facto, o cidadão ali na rua, ao fim de tanto tempo de ouvir isto, acredita que os regulamentos europeus e as políticas europeias é que lhe fazem mal e que as políticas nacionais é que lhe fazem bem. E como há este jogo, ou seja, uma desagregação, por um lado, do espírito da União Europeia e, por outro lado, um claríssimo enfraquecimento daquilo que é a soberania dos Estados. A soberania dos Estados está hoje em dia claramente posta em causa. E está posta em causa porquê? Porque, reparem, em matéria de política fiscal ainda vão tendo alguma autonomia, mas mesmo essa condicionada por compromissos internacionais. A nível da moeda, que é um aspecto fundamental da soberania, não mandam coisa nenhuma. A nível da soberania do território, também mandam cada vez menos, porque têm que abrir as suas fronteiras e as suas pessoas podem fechar em situações extraordinárias. E, portanto, esta soberania dos Estados, de facto, desapareceu, vai se dissolver. Naturalmente, os cidadãos procuram sempre encontrar órgãos de poder que, de alguma maneira, representem as suas principais preocupações. E hoje viram-se cada vez mais para aquilo que são as cidades. As cidades, não estou a falar em municípios, muitas vezes em cidades alargadas, nas metrópoles, e é aí que muitas vezes se joga e se vai jogar o futuro daquilo que somos nós, que poderemos ser e que queremos ser.
É nas cidades que hoje se determina, provavelmente, aquilo que é sustentabilidade ambiental, porque basta pensar em questões tão importantes como os transportes públicos, como a mobilidade, como a habitação. Estas matérias, que são absolutamente fundamentais na sustentabilidade, são hoje determinadas nas cidades. Por muito que possa ser com recursos que vêm do Estado Central, do Orçamento de Estado, elas são determinadas nas cidades. Mas também outras matérias, como as questões culturais, e a cultura, vocês desculpem se eu falo sempre de cultura, mas a cultura é também aqui uma questão fundamental. Cada vez mais ela é determinada pelas políticas das cidades. Os ministérios de cultura na Europa esgotam os seus recursos, mantendo uma rede de museus e mantendo uma estrutura fixa de custos inamovíveis, enquanto são as cidades que, de facto, desenvolvem estas ações na área da cultura. E a cultura tem um aspecto fundamental. Para quem duvida do impacto da cultura, lembre-se só uma coisa. Se recuarmos aos idos dos anos 50, apesar do advento dos Estados Unidos, a Europa era ainda, em muitas matérias, tinha a liderança no mundo entre blocos. Hoje, a única liderança que a Europa mantém é provavelmente a cultura. E, portanto, mais não seja por isso, porque é o único campeonato que nós ganhamos, o campeonato da cultura, mais não seja por isso, nós devemos continuar a apostar na cultura. Porque sim, na cultura nós, de facto, somos ainda inigualáveis. Mas nós podemos olhar para outras matérias a nível das cidades. Quando nós hoje olhamos para aquilo que é o Estado Social, compreendemos facilmente que aquilo que nós acreditávamos ainda há uns anos atrás, se calhar temos que recuar aos idos de 2007 e 2008, nós acreditávamos que o Estado Social havia de resolver grande parte das questões com as quais nós estávamos confrontados, e hoje verificamos que o Estado Social já não é o garante, principalmente de um país envelhecido como o nosso, e percebemos que hoje também aí é nas cidades que se conseguem refazer as pontes antigas. É nas cidades que nós voltamos a encontrar associações, ONGs, IPSS, grupos de cidadãos preocupados. E, portanto, de alguma maneira, o renascimento das cidades resulta de duas coisas. Por um lado, do esbatimento do Estado soberano, do Estado Central soberano, e, por outro lado, também daquilo que é hoje cada vez mais a proximidade que o cidadão procura a quem o governa a cidade. Se calhar acham que eu estou a exagerar, mas eu vou-vos dar apenas um exemplo. Quando nós hoje olhamos para aquilo que é o meu Facebook, e o meu Facebook tem, não sei, é o número de 153 mil, 154 mil membros, há uma coisa muito curiosa, é a percepção do poder. Os nossos cidadãos hoje julgam ou querem que os municípios tenham competências em áreas que nunca tiveram competência. Basta pensar na questão da proteção e segurança. Os municípios da cidade do Porto não entendem que o Presidente da Câmara não tenha competências na área de proteção e segurança. Competências essas que não tem constitucionalmente. Os municípios do Porto, quando há um problema com a aula pediátrica do Hospital de São João, em que nós, como compreendem, não temos competências, pedem satisfações ao Presidente da Câmara do Porto, porque acham que o Presidente da Câmara do Porto devia ter competências nessa matéria. E nós poderíamos dar, quando há um problema com o Liceu Alexandre Herculano, e os municípios do Porto sabem que o Liceu Alexandre Herculano não é o edifício municipal, pedem ao Presidente da Câmara do Porto, não, exigem ao Presidente da Câmara do Porto, exigem aos municípios que o município seja capaz de resolver este problema. E podemos continuar por aqui fora. Nós conseguimos continuar por aqui fora e mesmo se houver uma situação de desastre ambiental, podem ter a certeza, se há uma descarga no Rio Douro, pode não ser o Presidente da Câmara do Porto, mas eles vão achar que é o município que está ao poder. Ou seja, há hoje uma percepção de soberania diferente daquela que existia há uns anos atrás. Por uma conjugação de fatores e também porque, vejamos, ao fim e ao cabo, hoje percebemos que o Estado é exíguo. Ou seja, o Estado em que nós todos confiávamos, hoje já não é fiável. E então as pessoas, naturalmente, o que querem é, independentemente de tudo, poderem sacar responsabilidades a quem está mais próximo, e isso são os municípios. Daqui decorre, naturalmente, uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é a vantagem da confiança. Isto só sucede porque as pessoas, concordando ou não concordando
com as políticas que nós executamos no terreno, e muitas vezes concordam e outras vezes discordam, as pessoas têm, apesar de tudo, a confiança de que no município estão lá umas pessoas que vão ser capazes de responder a estes desígnios, principalmente numa situação de aperto ou de dificuldade. Não é no tempo, não é quando está sol, mas se tiver um temporal, as pessoas estão à espera que o município seja capaz de o fazer. Ou seja, há, de alguma maneira, sentem algum garantismo por parte dos municípios. O problema que se coloca relativamente a esta exigência dos municípios, a parte negativa desta equação, é que, naturalmente, isto exige recursos dos municípios. E os municípios têm hoje recursos limitados. Nós estamos à vontade, como sabem, a cidade do Porto está de boas contas. Hoje em dia, se nós olharmos às contas da cidade do Porto, a cidade do Porto já não tem dívida. A cidade do Porto tem investimento previsto, tem capacidade de resolver os seus problemas, tem receitas que chegam. No entanto, nunca terá receitas suficientes, pelo menos no quadro atual, para garantir que estes desígnios dos cidadãos são resolvidos. Ou seja, no processo anunciado de descentralização, apenas para termos uma pequena ideia, nós dificilmente poderíamos concretizar a descentralização que queremos sem o acréscimo de, provavelmente, 30% no nosso orçamento. E, naturalmente, aquilo que o Estado Central está disponível para nos dar é, provavelmente, 10% do nosso orçamento. Ou seja, temos, portanto, um Estado Central que, não sendo capaz de desempenhar as suas tarefas, sendo olhado hoje com desconfiança por parte dos cidadãos, não sendo hoje capaz de assumir plenamente a sua condição de soberania, não pode, ao mesmo tempo, abdicar dos recursos que ainda tem e que captura para passar esses recursos para os níveis intermédios, como é o caso das cidades, onde esses recursos podiam ser mais bem aplicados. E esta contradição é uma contradição muito perigosa, inclusivamente para o todo nacional. Aqui não estou apenas a falar da cidade do Porto, poderia dizer a mesma coisa relativamente a qualquer outra cidade. Em qualquer outra cidade este problema se vai aplicar. E depois, esta preocupação adensa-se. Porquê? Porque vamos imaginar que, subitamente, as cidades até são capazes de ficar com algumas destas competências. E nós temos ficado voluntariamente com algumas dessas competências. Vejam o caso dos transportes coletivos do Porto, da STCP. A 5 anos de prazo, nos próximos 5 anos, o Porto vai pagar uma fatura pelo transporte público da ordem dos 40 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. Nós estamos a substituir um Estado que pagava 100% desta fatura. Nós estamos a pagar 100% desta fatura. E, naturalmente, o Porto hoje consegue fazê-lo. Porquê? Porque tem mais atividade, porque tem mais receitas, porque o IMT corre bem, porque há muitas transações. Mas agora, há outras exigências que são colocadas. São colocadas na questão da saúde, na questão da coesão social, na questão do assistencialismo, na questão do apoio aos sem-abrigo. E em tudo isto, para comprarmos carros da polícia, para coisas pequenas e coisas grandes. Ou seja, para o Liceu Almeida Garrett e para outro qualquer. E amanhã vai ser para outro liceu qualquer. E, naturalmente, a cidade exige a si própria encontrar recursos para o fazer. E, progressivamente, nós dificilmente dizemos que não. Reparem, se a polícia não tem carros, ainda que não seja uma competência da Câmara, acham que a Câmara não vai comprar 10 carros quando tem boas contas? Tem que o fazer. E se não fizer, as pessoas que se sentem hoje mais abandonadas vão dizer, pois ao menos o Presidente da Câmara não faz nada por isto. E, portanto, o Presidente da Câmara tem que disponibilizar verbas para isso. Qual é o problema? O problema é que vamos nós agora imaginar que amanhã há uma situação de crise no país. E que nós já ficamos com competências e que essas competências não são devidamente cobertas através do orçamento e são desorçamentadas pelo Orçamento de Estado. Aquilo que acontece é que um dia o Estado Central, que é incapaz de se desfiar a si próprio, o que é que vai fazer? Vai dizer aos municípios, nós agora não vamos poder transferir. Nós agora não vamos, ou vamos ficar com um imposto. Reparem bem, há um ano e tal atrás, uma senhora chamada Mariana Mortágua inventou que haviam de criar um adicional ao IMI, como sabem, para prédios de luxo. Um adicional ao IMI. Agora é bom saberem que é o IMI quer dizer
imposto municipal sobre imóveis. E resolvemos, no Parlamento, criar uma taxa adicional. Essa taxa adicional, sabem quanto é que reverte para os municípios? Qual é a porcentagem que reverte para os municípios? Alguém sabe? Ou seja, amanhã nós podemos encontrar aqui uma situação em que eles vão criar uma taxa adicional sobre o IMT ou vão dizer que o Estado fica com metade do IMT dos prédios de luxo. E, ao mesmo tempo, já passaram a despesa e o encargo para os municípios. E, ao mesmo tempo, os municípios já assumiram perante os cidadãos a obrigatoriedade de alguma maneira, corresponderem àquilo que é o desígnio do cidadão da soberania comparada. E, portanto, nós corremos o risco de, aos poucos, nos transformarmos naquilo que é a expectativa dos cidadãos numa cidade-estado. Uma cidade-estado, se quiserem, da Renascença italiana, na percepção que os municípios têm. Mas, ao mesmo tempo, não termos a soberania fiscal para exigirmos aquilo que é nosso. Quando nós hoje comparamos àquilo que são as transferências do Estado Central para a cidade do Porto, nós sabemos que nas transferências recebidas, nós recebemos cerca de 1,1% do total nacional, quando representamos 2,3% ou 2,4% da população. Vejam bem. Mas naquilo que nós entregamos ao Estado Central, este dramadense, nós transferimos muito mais. Nós só em IVA transferimos provavelmente 3,5% ou 3,7% do IVA total nacional, quando somos apenas 1,1%. Sabem quanto é que recebemos do IVA? Até há dias recebíamos 0%. A propósito da descentralização, o Estado determinou que havia uma parte do IVA, relativamente a comércio e turismo, que havia de reverter para o município do Porto. Sabem quanto é o montante? Líquido são 2 milhões de euros. Repito, 2 milhões de euros. Mas se nós olharmos para o que seria o custo para o município do Porto, se passasse para nós apenas a função da educação prevista no mapa da descentralização, nós precisaríamos por ano de 34 milhões de euros. Ou seja, qual é o risco? Isto não tem propriamente a ver com o discurso da descentralização, não nos quero pensar sobre isso, tenho falado muito sobre isso. Qual é o grande problema? O grande problema neste momento é que nós temos uma máquina do Estado que é absolutamente rígida, que tem uma despesa corrente absolutamente inflexível, absolutamente concentrada, completamente concentrada, e que o Estado não consegue desmontar, ou não quer, ou não pode. Por outro lado, se quiserem, ajusante nos municípios, em que aquilo que foi feito nos últimos anos é muito significativo, basta ver os anuários dos municípios portugueses. Os municípios portugueses reduziram a dívida violentamente nos últimos anos, praticamente não a têm. Mas então tornaram-se o quê? Tornaram-se também o objeto de cobiça do Estado. Ou seja, nós corremos o risco de o facto de as coisas estarem a correr bem nas cidades e haver esta nova expectativa dos cidadãos, amanhã poder ser defraudada. Porquê? Porque o Estado vai haver uma altura em que vai querer, ou vai querer capturar os nossos recursos, como já fez, como digo, com o adicional do IMI, ou vai querer fazer uma outra coisa, que é passar para nós encargos. E quando depois um dia nós tivermos esses encargos e não tivermos receita, e as coisas correrem mal, o que é que as pessoas vão dizer? A culpa é dos municípios. E aí teremos o centralismo mais exacerbado. Aí já não teremos nem regiões, nem teremos municipalismo, nem teremos nada. Teremos um Estado que que captura tudo. Um Estado que, no fundo, exige recursos aos cidadãos para cumprir algumas funções essenciais. Voltemos à origem do Estado moderno. No fundo, para proteção e segurança dos cidadãos e para a defesa das fronteiras. Na defesa das fronteiras, eu acho que é melhor nós pensarmos muito, porque, enfim, vamos conseguir fazer algumas missões, graças a forças armadas que temos valentes, mas não precisamos de as defender porque não seríamos capazes de as defender. Na questão de proteção e segurança dos cidadãos, acho que também estamos conversados. O desinvestimento dos últimos 20 anos tem sido absolutamente lamentável. A cobrança de impostos, que é outro pilar do Estado moderno, sim, isso o Estado continua a fazer e faz bem. Mas faz bem para quê? Qual deveria ser o objetivo? Deveria ser, além disso, redistribuir. E redistribuir através do Estado Social. A redistribuição faz-se através do Estado Social. Só que nós hoje percebemos que o Estado
é como uma daquelas máquinas trituradoras de fazer sopa, em que se metem lá os legumes todos. Aquilo fica lá a triturar e nós estamos a pegar a eletricidade. Mas quando se deita a sopa, não sai sopa nenhuma, ficou lá toda. Portanto, o Estado, ao triturar aquilo que são os nossos impostos, cada vez captura mais pela sua necessidade. E se nós pensarmos aquilo que é depois a opção política de sucessivos governos, mais do que isso, de sucessivos partidos e de muitos partidos, nunca se questionam algumas coisas fundamentais. E aqui deixaria a última nota, antes das vossas perguntas. Quando nós tivéssemos a crise, no país há basicamente 3 funções económicas diferentes, se quiser 3 famílias diferentes. Às empresas privadas, às famílias e ao Estado. A economia divide-se de uma forma muito simples em 3 blocos. Não foram as famílias que faliram. Não foram as empresas que faliram, à parte de alguns bancos que foram lá. Já conhecemos a história. O que faliu foi o Estado. No entanto, quando nós vemos quem é que teve que emagrecer, as famílias pagaram isto violentamente. As empresas pagaram isto violentamente. O Estado, pura e simplesmente, não emagreceu. Mas, os trabalhadores do setor privado, muitos deles foram despedidos, ou tiveram que aceitar reduções de vencimento, tiveram que continuar a trabalhar 40 horas e tiveram que se sujeitar às maiores das contrariedades. Até hoje, a legislação de trabalho para o setor público mantém-se inalterável. Nós continuamos a ter uma coisa diferente. Ou seja, na empresa que faliu, na parte da economia que faliu, nós não fizemos nenhum ajustamento. E fizemos ajustamentos nos do costume. E isto, por muito justo que possa parecer, porque naturalmente todas as pessoas acham que é justo. Todas as pessoas acham que querem mais. E todos nós achamos que ganhamos pouco e queremos ganhar mais. Mas a verdade é que, quando nós olhamos para o caminho, é assim, nós não encontramos, desculpem, peço desculpa, eu não encontrei uma única força política que até hoje dissesse isto com esta clareza. E, ao fim e ao cabo, a verdade é que neste momento as coisas estão a flutuar. A nau está a flutuar. E nós estamos todos satisfeitos. Mas a pergunta que eu faço é assim, e se amanhã ela sofrer um novo rombo por uma razão qualquer? Se sofrer um novo rombo, estará alguém preparado para dizer que desta vez vamos ter que fazer a reforma do Estado que não foi feita? E a reforma do Estado não foi feita. E a prova que não foi feita é exatamente este equívoco entre aquilo que é o poder central e as autarquias. Porque, apesar de tudo, nas autarquias, estando elas muito mais próximas, e não estou apenas a reclamar do Porto o mérito de ter acabado com a dívida, apesar de tudo, foram feitas contrações significativas. Foram feitos esforços significativos. E, portanto, percebem que, não tendo havido uma reformulação do Estado naquilo que é o seu custo fixo, que eu fico muito preocupado quando subitamente estão a tirar para nós, para as cidades, este tipo de responsabilidades. Porque isso vai fazer exatamente o quê? Vai fazer com que, provavelmente, no futuro, as pessoas passem a desconfiar dos municípios. E os municípios são tudo. Quando nós olhamos para a Europa hoje, cada vez mais é nas cidades que se fazem a diferença. Nós olhamos para países à nossa volta e percebemos que há cidades no mesmo país, cidades muito competitivas e cidades menos competitivas. As cidades concorrem entre si na atração de investimento, concorrem entre si na criação de riqueza, concorrem entre si na criação de um bom ambiente, na sustentabilidade. Se subitamente nós virmos raptados os recursos que a própria cidade gera, depois um dia podemos ficar impossibilitados de o fazer. A nota positiva nesta matéria, relativamente ao Porto, é que acho que aqui os cidadãos não aceitam isto. Ou seja, eu acho que no Porto nós temos cidadãos que não aceitam esta equação. E, portanto, eu tenho grande esperança que nós não nos deixemos enganar, que não vamos atrás dos cantos das tágidas, até porque elas não estão aqui perto, e que, de alguma maneira, recusemos estas propostas. Pela minha parte, essa é a razão pela qual eu tenho recusado liminarmente aquilo a que chamam descentralização, e que não é mais do que fazer de nós tarefeiros. Não nos apetece nada ser tarefeiros. Não me apetece nada ficar a ser responsável por um centro de saúde, mas, em rigor, poder pagar apenas ao pessoal acessório, pagar o Ajax, substituir a vidraça, mas não poder dizer ao diretor regional de saúde que aquele centro de saúde tem que funcionar até às 10 da noite, porque por acaso não há autocarros a partir das 8.
Era só. E agora ficamos. Obrigado. Eu diria agora o período para